Ulisses, que notícia você tem sobre seleção brasileira, sobre a Copa? Já explica, já vai trazendo o GPS aqui pra gente. O que aconteceu? Muito bem, Renata. Amiguinhos aí, né, do Jogo Aberto, para quem tá ligado no Brasil. Mudanças acontecerão na seleção, certeza absoluta. Não é talvez, não. Acontecerão mudanças no time que estreou na Copa do Mundo. Mudanças principalmente no meio de campo. Acredito na saída do Casemiro, que tá pesado, tá acima do seu peso. E mudanças também no ataque da seleção brasileira. Então, mudanças eu já estou garantindo para você. Acontecerão. Treino é secreto, mas a gente tem informação, sabe como é que é, né? E uma outra coisa, em relação ao Neymar. O Neymar se recupera muito bem, deve já começar a treinar com bola aí, mas a CBF, pelo que eu apurei, o técnico da seleção, departamento médico de fisiologia, departamento físico da seleção brasileira, eles, por exemplo, o Haiti, para que vai desgastar o Neymar contra o Haiti? É um pensamento deles. O próximo jogo pode ser um jogo decisivo, importantíssimo, porque o Brasil, nesse jogo contra o Haiti, ele joga com uma vantagem muito grande. Ele já joga sabendo o resultado de Escócia e Marrocos. Então, isso é um ponto positivo para a seleção brasileira, que Escócia e Marrocos jogam às 20 horas, horário do Brasil, às 19 horas, horário do Brasil, enquanto o Brasil entra às 21h30 na Filadélfia, diante da equipe do Haiti. Então, o Brasil já vai entrar em campo sabendo o que aconteceu. Se aconteceu um empate, derrota de Marrocos, e o Brasil vai decidir o primeiro lugar com a Escócia na última rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo. Então, o Neymar, ele pode ser um jogador que, de repente, pode ser até utilizado nesse terceiro jogo, se for de uma necessidade muito grande, senão ele não vai jogar. Ele vai se preparar ainda mais, porque ele está voltando de contusão, ele vai ter que ter um tempo para sair, e talvez no 16 avos, eu acredito que o Neymar vai estar à disposição para o técnico da seleção brasileira. Pode contar nisso, 16 avos, Neymar entra em campo. Ai, Ulisses, eu já pensava no Haiti, depois já pensava na Escócia, agora eu vou ter que adiar um pouquinho mais esse desejo de ver o Neymar em campo e atuando pelo Brasil e ajudando a seleção. Doutor Marco Aurélio Cunha, é a sua área. A tal da lesão é um problema que não termina no futebol. É uma das grandes inimigas do futebol, a lesão, não é? E aí eu pergunto, a panturrilha então de repente estava pior do que a gente imaginava? Panturrilha é um enigma. Você nunca sabe exatamente quanto que melhorou. Você, lógico, tem imagens, tem o processo de cicatrização, mas é na prática, na dinâmica, que o atleta vai saber se ele sente alguma coisa ou não. E esse músculo realmente é aquilo que impulsiona a perna, que dá o movimento, que faz o salto. E claro que é o mecanismo mais importante que a gente tem. Tanto é que o tendão de Aquiles, a gente fala, né, o calcanhar de Aquiles, porque se romper ali, realmente as pessoas não têm função da perna. Na verdade, a panturrilha, o músculo é mais acima, mas o grande perigo é a recidiva, ou seja, ter uma nova lesão em cima da anterior. Mas eu acho que, de alguma maneira, ele deveria fazer alguns minutos numa dessas duas partidas, para a gente ter a noção mais exata de como que ele está, ele próprio se sentir bem. Eu acho... Não é correto, na minha opinião, já colocá-lo num jogo pleno na outra fase. Eu acho que ele teria que fazer pelo menos alguns minutos ainda, ou contra o Haiti ou contra a Escócia. Agora, Everton Guimarães, eu tenho uma pergunta. Será que a CBF já sabia que essa lesão provavelmente seria um pouco mais longa do que todos imaginavam? Ou esse processo foi aparecendo aí nas últimas horas, nos últimos dias, porque realmente aquele prazo inicial, aquela expectativa inicial, isso não aconteceu. Amanhã. Então, Renata, a lesão ela era mais grave do que se apresentava, né? Desde a lesão, amanhã faz 30 dias do jogo contra o Coritiba, que foi onde tudo começou. E ali até com o Santos já começou um negócio meio nebuloso. Aí depois a convocação, a euforia pela convocação, e o Neymar está lá e a coisa, segundo o Ulisses, está se desenvolvendo e tal, mas quando ele vai estar pronto? Porque vamos lá, digamos que daqui a pouco o exame demonstre que a lesão está cicatrizada. Aí ele vai ter que passar por uma preparação física para entrar no ritmo de uma Copa que está muito intensa e muito física. Eu estou embasbacado com a pegada física da Copa. É pouco espaço para jogo, é muita correria, é muito físico. Os jogadores mais talentosos
eles têm muito pouco espaço para jogar. E o Neymar vai conseguir jogar no ritmo que a Copa se apresenta, porque o Casemiro não conseguiu, o Paquetá não conseguiu, o Bruno Guimarães não conseguiu, e eu não estou colocando todos na mesma escala, não. O Casemiro, em relação ao Emerson, quando era volante da seleção, está 11 quilos acima, quase que da mesma altura, num futebol mais intenso. Então, não sei se o Neymar vai conseguir entrar numa condição física ideal para jogar muito. Acho que ele pode entrar ali para jogar no finalzinho do jogo, para tentar mudar alguma coisa e tal. Mas aí a responsabilidade e a carga para cima do Neymar tende a ser muito grande. Só que fisicamente ele não estará perto do que se espera de um jogador com o talento que ele tem, mas consideramos a idade avançada e o problema físico. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, ele precisa, numa coletiva, explicar sobre essa situação. Renata, está tudo muito nebuloso. Muito nebuloso mesmo. E Chico, além do empate contra Marrocos, que já virou um problema, não é? Depois de que a seleção não venceu a sua partida inicial, temos mais essa história do Neymar, porque quando você não vence, não, o Neymar quando começar vai melhorar a seleção, é talento, é diferenciado, é o cara que pode colocar, de repente, uma dúvida nos adversários, só que nem isso agora. A gente vai ter que provavelmente passar pela primeira fase sem o Neymar. Olha, Renata Fã, hoje, nesse momento, eu preciso dizer que a convocação do Neymar, ela não se justifica. E eu lamento muito por isso, porque eu defendi a convocação. Eu defendi que ele estivesse lá e espero que ainda esteja. O Ulisses fez uma previsão aí, com informações, de que ele estará à disposição na série 16 avos, ou seja, que ele perderia a fase de grupos. Ele ainda não trabalhou com bola. Amanhã completa um mês da lesão dele. Um mês. Panturrilha tem toda a dificuldade que o doutor Marco Aurélio Cunha aqui explicou pra gente. Ele está lá na academia, eu acho que a gente precisa entender que hoje nós não podemos contar com ele. Se ele entrar alguns minutos contra a Escócia, e eu assim, ficaria mais preocupado ainda se ele fosse colocado numa série mata-mata, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia, sem ter um minuto em campo. Aí nós vamos colocar um jogador que não joga mais de um mês, que só agora, nos próximos dias, eu espero, vá trabalhar com bola numa série decisiva da Copa do Mundo. A gente precisa cair na real, de que hoje o Neymar não é uma possibilidade. Ele pode vir a ser? Pode, eu até torço por isso, mas hoje ele não é. Então a gente tem que contar o nosso time com o Endrick, com o Ryan, com o que nós temos à disposição. E o Neymar é uma situação à parte. Ele tinha que estar lá pelo que ele representa, tá tudo certo. Mas vamos lá, né, gente? A gente esperava que ele estivesse à disposição e ele segue não estando. E tem outro detalhe. Vocês estão vendo os jogos, né? Vocês estão vendo a loucura que está, o nível de intensidade. Como que ele vai, depois de se recuperar de lesão? A gente sempre fala no calendário normal, né? Não, o jogador está voltando de lesão. Nos 3, 4 jogos ele vai readquirir o ritmo de jogo. Isso sem falar na parte física, né? Que é a recuperação 100%. Mas o ritmo de jogo demora a vir. O Neymar é um gênio, todo mundo sabe. Agora, me preocupa demais essa situação. Certo? Caramelo estava certo. Por enquanto ele está. Underdog? Por enquanto ele está. Senhora. Olha, eu até trouxe um exemplo aqui, porque não é só o Brasil que vive essa situação. O Uruguai, com o Bielsa, também está esperando o Arrascaeta por uma lesão similar. E está esperando por quê? Não estamos falando de jogadores comuns ou quaisquer. Estamos falando de jogadores que podem jogar. Se a Espanha tivesse o Lamine Yamal ontem e também o Nico Williams em forma, melhores, podendo jogar talvez desde o início do segundo tempo, poderia ter vencido o Cabo Verde, que é uma seleção que todo mundo imaginava que seria derrotada com facilidade. Então aí que tá. Eu imagino o dilema, Capela. Independentemente do que é certo ou errado, o Bielsa espera pelo Arrascaeta, a seleção também espera pelo Neymar. E as outras opções nesse meio tempo tem que aparecer mais. Porque não dá só para pensar em Arrascaeta e Neymar. Tem que pensar no time. Olha ele aí. Ai. Avisa, né? Renata, será que dá para sonhar com o Neymar? Dá para sonhar, menino Ney, com você na seleção? Tem que confiar, tem que sonhar, não tem que segurar a onda não. Pode falar que é brasileiro, pode sonhar, que a gente está sonhando cada vez mais. Acho que sonhar não é proibido. Ai, Neymar. Que é? Então, como é que é? O sonho é com Ulisses, então? Não, mas eu tô falando de outro tipo de sonho. O sonho que ele gosta é um, que a gente tá falando aqui é sonhar com você no titularidade da seleção, é outra coisa, tá? Eu queria falar uma coisa aqui, gente, que é a seguinte. Eu não sou gorão
eu não sou azedo e eu não sou um cara ácido, eu sou um cara leve, apesar do meu tamanho. O meu ponto de vista é o seguinte, é só a gente analisar o cenário. Vocês usaram a palavra nebuloso aí. É o que eu venho falando aqui há meses. Tudo que envolve o Neymar é nebuloso. O que o Santos Futebol Clube fez foi uma vergonha perante a população brasileira, porque os caras venderam um sonho e entregaram um pesadelo, que o Neymar estaria em condições, que ele está apto a jogar. Como o Chiquito falou, amanhã vai completar um mês que ele não trabalha com bola. E eu acho uma prepotência, uma arrogância dos caras falarem, não precisa do Neymar contra o Haiti. Peraí, pessoal, olha o nível físico entregue por parte do Haiti. Pode ser fraco tecnicamente falando, porque mas daqui a pouco você faz um ferrolho, Monsagrado lá, e aí arranca o empate e o Brasil se complica no grupo, como aconteceu ontem com o Cabo Verde. Então o Neymar não consegue trabalhar com bola, não tá jogando, mas jogar pôquer tá sempre à disposição. O Counter-Strikezinho lá, as dancinhas e tal, aí tá sempre bacana. Aí a foto que a gente tá mostrando. Aí ninguém fala. Aí é legal, aí é bacana. Faça-me um favor, pô. Pois é, gente, eu não sei, eu fico desanimada porque o Neymar, ele sempre é aquela esperança, Sgarbi, é sempre aquele jogador que todo mundo imagina possa fazer a diferença, possa salvar o Brasil numa emergência, mas tá ficando distante, hein? Tá, eu sigo achando que a convocação do Neymar ela é importante pro grupo, no modo geral, porque ele é um cara que agrega no grupo, que todas as notícias, claro que a seleção tá muito fechada ali, mas que todas as notícias falam que é um cara importante. Mas na liderança, cara. Então não precisa jogar. Se você deixar eu concluir, você vai entender, eu não tô falando isso. Eu tô falando que é um cara importante pro grupo, pros jovens que estão lá, que idolatram ele. Eu esperava já o Neymar, por exemplo, em campo nessa primeira fase. Sigo achando que se ele voltar a treinar com bola, quem sabe amanhã, ele possa estar no jogo contra a Escócia para fazer ali alguns minutos, tudo. Até porque quando a gente olha a seleção brasileira hoje jogando, se espera um pouco mais, se espera algum jogador que consiga se destacar. Esse é o ponto principal. O Neymar voltando é um gênio, né? Um cara que é diferente dos iguais, no modo geral. Só que o Neymar voltando depois de um mês fora, com a questão física, será que ele vai conseguir ser o Neymar que se espera assim? Vai ter que mudar um pouco o estilo de jogo, não vai poder ficar buscando a bola lá atrás. Então, ficar esperando, eu acho que a gente, nós, no modo geral, o Ancelotti, a seleção, tem que buscar uma solução não pensando no Neymar hoje. Aí, quando o Neymar tiver à disposição, pode ver o estilo de jogo dele ali, como ele vai conseguir agregar, que aí pode ser um cara importante. Agora, Rona, se a seleção já tivesse pronta, entrosada, organizada, pelo menos com um caminho já definido, beleza, aí você põe o Neymar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos talvez, e ele possa agregar porque tá tudo funcionando. Só que se voltar um pouquinho, o Brasil ainda não tem nem padrão de jogo, não tem definição, e aí quando se fala em Neymar, me parece um processo que é depois desse início. E a gente acha até assim, com todo esse panorama que você acabou de descrever agora, menina Renata, que o Neymar está indo nessa barca para mudar o foco, até para o próprio Ancelotti. Se você for ver nesse até cenário... Até o presidente da CBF, até o presidente, o Léo Dias arrebentou. Léo Dias? Por essa eu não esperava. O Léozinho arrebentou o presidente. Cuida do que você faz aí, irmão. A linha de visão do Sgarbi que eu estou preocupado. Então vamos levar o Zico. Não, o Cafu, você cita o Cafu, só que o perigo do Cafu é ele jogar, né? O Cafu e o Roberto Carlos já estão lá, Você foi Você defendeu a convocação do Neymar aqui? Eu defendi, mas eu já tô com medo, bebê. Não, mas todo mundo defendido, mas eu não tô... Eu acho que ele não vai estar apto. Se ele estiver apto 15, 20 minutos, ele pode estourar, menino. Mas é que o Chico me interrompeu, mas foi exatamente isso que eu quis dizer. A convocação do Neymar, no começo, todo mundo esperava. Poxa, o Neymar vai estar apto no primeiro, segundo jogo. Não esteve, preocupa. Sigo achando que a convocação dele é importante no grupo, no modo geral. Entre os 26 ele tem que estar. Tô arrependida, olha o que eu fiz. Mas faz diferença, todos os caras falam que faz. Eu passei o poder pra ele. O poder está com ele, na cabeça. As anteninhas das incoerências estão funcionando. Capela, qual é a incoerência de agora, de hoje no programa? Atenção! As minhas anteninhas detectaram a presença de uma incoerência gigantesca. Haja incoerência. Esgarbinho. Tá mudando o discurso. Tá
mudando o discurso e você sabe. Vou falar diretamente com você Pode aqui. falar o que quiser, vamos ver. Antes da convocação do Ancelotti, o senhor falava que era um absurdo o Neymar ficar fora, que é o único extra-sério, é o único gênio, que talvez fosse a única esperança de talento e refino técnico. Aí agora o discurso já mudou. Agora o discurso qual que é? Veja bem. Quando começa o veja bem, porque a casa caiu. O veja bem é o seguinte, não tem que fazer o esquema pra ele, vamos aguardar, ele pode vir a ser importante pro grupo. Agora assume até o final. É importante ou não é? Era o refino técnico que precisava, a esperança ou não é? Agora tá tirando o corpo da dividida também, é isso? Claro que é, principalmente assistindo o primeiro jogo e vendo jogadores que tinham que se destacar, não se destacando, sigo achando que o Neymar à disposição vai ser um cara importante. E, Capela, eu não tenho culpa se o departamento médico do Santos foi, talvez eu tenha mentido, ou talvez tenha omitido informações. Doutor, é no mínimo estranho, Eu acho que todo mundo quis correr o risco, sabe pagar pra ver? E não tem problema, só que tem que assumir, né? E sigo achando que ele tem que estar lá, É um cara importante. YouTube, vamos! Hoje vai ter palpites. Hoje vocês serão convocados para os palpites sobre França estreando e Argentina. Cada uma que eu tenho que aguentar na vida. Diz que o doutor Marco Aurélio Cunha tem uma amiga em Cabo Verde. Rapaz, que coisa chique, doutor. Vai, doutor, larga o celular, larga. Doutor, que isso, doutor? Vai mostrar? Doutor, estamos ao vivo, Estamos ao vivo. Doutor, já estamos ao vivo, doutor. Já voltou, já ao vivo. Enquanto ele tá procurando, Se esse arquipélago falar... Ficou nervoso. Ulisses, eu tento, Ulisses, melhorar a vida de todo mundo. Nem sempre sou capaz. Kid E Rock. aí, Ulisses, quer dizer então que teremos garantido mudanças na seleção brasileira, é isso? Pro jogo contra o Haiti. Isso garantido, Renata. Garantido. Garantido. Vai mudar, esquece, vai mudar. E o Ancelotti ficou irritadíssimo com a postura da seleção e de alguns jogadores no campo de jogo. Entendeu? Isso foi levado para concentração, foi discutido, ele estava inconformado com a atuação de alguns jogadores no campo de jogo. Isso é uma coisa importante até para o treinador. Agora, em relação a isso tudo que estão falando do Neymar aí, né, que tem aqueles caras que se aproveitam de algumas situações, né? Caso específico até do Capelanes, né? Capelanes, chega um momento na vida que a gente não sonha, viu? Sonha quem tem idade para sonhar, a gente realiza. Hoje nós estamos num momento na vida de realizações, não de sonhar, entendeu? E outra coisa que eu vou te falar, isso aí muda tudo a hora que o Neymar entrar em campo e resolver um jogo para a seleção brasileira. Aí vai todo mundo bater palma e mudar de opinião. Então nada melhor do que o tempo. A CBF, juntamente com a comissão técnica da seleção brasileira, eles não querem pegar o jogador, colocar no campo de jogo e correr risco de voltar até a contusão. Eles querem que o jogador esteja 100% recuperado. Ele poderia até ter condição de jogo no jogo contra a Escócia, que vai acontecer em Miami, mas eles preferem segurar. Para que vai colocar o jogador numa exposição que pode complicar a vida dele? Ele vai voltar já a treinar com bola, entendeu? E ele é um diferencial, sim senhor, como é a Arrascaeta, não colocando o Neymar e a Arrascaeta na mesma prateleira, que o Neymar está muito acima de muita gente. Neymar é prateleira de Messi, Cristiano Ronaldo, entendeu? Então ele é um cara que realmente sim, ele pode chegar num jogo mesmo sem ter 100% da condição, porque ele é inteligente e sabe jogar futebol, coisa que muita gente que está na Copa do Mundo não sabe, e a gente cansou de ver aí, a Espanha vai ser campeã do mundo. Um monte de gente aí falando antes da Copa do Mundo, olha o que deu. Entendeu? A estreia da seleção espanhola. Olha a estreia da seleção holandesa contra o Japão. Entendeu? Então não é essa molezinha aí não. Certo? Agora, é um cara que pode definir o jogo, e a hora que definir todo mundo vai aplaudir. E ele tem condição e vai fazer isso com a camisa da seleção brasileira. Eu não acho errada e nem questiono a convocação do Neymar. Não, Ulisses, só para deixar claro, não é a questão de comparar Arrascaeta e Neymar, é a importância de cada um para os seus países, só isso. Segurado, Voltamos. Beleza.